Só complementando a resposta do Dr. Rui, na revisão dos estudos complementares do EARIMA, foram feitos 2 estudos importantes. Um foi o estudo de fluxos migratórios, onde se buscou fazer uma estimativa do aumento populacional, que pode estar associado à venda do porto, e a necessidade de reforço de alguns programas, né, que estão previstos na área habitacional e na área de infraestrutura. E também, com relação às doenças, foi adicionado um novo impacto relacionado, que é frequente de fato em portos, que é a questão da exploração sexual e prostituição, e vinculado com isso o desenvolvimento de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, a necessidade sim de tratar e mitigar esse impacto, e foi desenvolvido um programa específico para isso, que é o programa de prevenção e exploração sexual. Está pagando quanto para ela? Está pagando. Olha, eu gostaria de acrescentar o seguinte: a questão da saúde, ela já é crítica hoje em Deus. É muito antes da implantação do porto, a questão é crítica. E a questão é tão crítica que a Bahia Mineração foi chamada a contribuir para viabilizar o Hospital São José, Santa Casa de Deus. O hospital está numa situação muito difícil, e nós fizemos um convênio com o hospital e já fornecemos há 2 anos toda a alimentação para pacientes, acompanhantes, funcionários. Então, toda a alimentação fornecida pelo Hospital São José é hoje coberta pela ajuda dada pela Bahia Mineração. Da mesma forma, nós implantamos lá uma unidade de pronto atendimento, que a existente não atendia de forma nenhuma a necessidade da população. Então, evidentemente, que à medida que o projeto caminhar e à medida que a nossa presença aqui possa ser um pouco maior, esse assunto será tratado da mesma forma e com mais intensidade, porque é inegável que esse aumento de população e os próprios funcionários que virão trabalhar no porto vão precisar dessa assistência de boa qualidade. Mas nós fizemos questão de já dar uma demonstração, mesmo antes de qualquer atividade de curso na região, da nossa preocupação com esse assunto. Provocação de políticas públicas frente ao empreendimento. Se fala em Minha Casa Minha Vida, se fala em investimentos relacionados a insumos e infraestrutura logística, tem de se pensar, como foi bem perguntado, a questão da saúde. O Estado, o governo federal disponibilizou recentemente para os municípios, e aqui é uma crítica, os municípios não estão conseguindo efetivar algo em torno de 21 milhões de reais, tanto em construção de unidades de saúde de família, 21 unidades de saúde básica e UPAs, 5 unidades de UPAs. E uma delas, o Estado fiscalizar em razão de que é uma questão de gestão do município, e acreditando-se que se poderia ter agilidade na construção disso. Nós vamos agora tentar resolver uma questão de sistema para ajudar os municípios, porque há 2 anos esses recursos estão disponibilizados e não foram ainda executados nem executados. O que nós realmente fizemos uma crítica das audiências para cá é de que precisam ser efetivados grandes volumes para a atividade hospitalar e de saúde na atividade básica. E tanto fizemos que nós já assinamos uma ordem de serviço montante de R$4.265.000 para a reforma e ampliação do Hospital Geral do Filho para 65 leitos. E estamos obstinados para realizar o trabalho de topografia e de sondagem geotécnica, que a empresa concreta já foi contratada para fazer mais 12 fundos.
para que a gente possa ter base para começar a realização do RDC, um investimento para algo em torno de 80 milhões de reais. É um hospital que já está com um decreto e a disponibilidade que a própria universidade fez de terreno, do lado da 415, ele tem dificuldades de fundação, mas nós já estamos criando condições para que essas fundações, um projeto com 6 pavimentos, possa ser realizado e ser licitado no ano que vem. Obrigado. Vamos chamar o Zé Adolfo e também se aproxime, por favor, Anderson Guzmão. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar todos que estão aqui até agora, especialmente os que participaram dessa maratona. Estamos na 9ª audiência pública, né? Parabenizar a todos que colaboraram para isso. Eu queria começar falando um pouquinho da palavra sustentável. Eu acho que ela tem sido muito usada e talvez as pessoas não tenham a noção da responsabilidade que é a gente usar essa palavra. E a gente tem vulgarizado muito o uso dela. Então, nesse sentido, ela é uma coisa com relação ao empreendimento. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós sabemos dos riscos que a gente corre com esse empreendimento. Eu acho que nós seremos cobrados futuramente pelo uso dessa palavra, né? Eu queria, sim, colocar que é uma coisa que eu vejo muito importante, a questão da partição entre prejuízos e benefícios entre os atores. Eu vejo que esse é um ponto central. Todo empreendimento tem benefícios e tem prejuízos, né? E a nossa responsabilidade é garantir a divisão equitativa disso. Eu vejo assim, um grande problema que me preocupa nesse empreendimento é a questão da fiscalização e do monitoramento pós-licenciamento, né? E que os exemplos que eu tenho do poder público hoje na nossa região são desfavoráveis a acreditar que isso vai ocorrer da forma como está colocado ali. Então, eu gostaria muito de não ver o que foi apresentado hoje nesse vídeo, como eu tenho visto as propagandas políticas que são feitas em época de eleição. Transporte público, educação, a própria incapacidade de indenizar adequadamente os agricultores do parque. Quando você tocou na questão do aterro, você me preocupou muito com o que você falou dos 3,5 milhões que foram gastos lá. Porque eu fui lá há cerca de um mês, era assim, e aquilo é um lixão. Vai no sentido de como é que a gente pode garantir que, especialmente, eu sinto muito da Bambim ter feito uma parceria com o governo e hoje está sendo independente disso. Eu sinto muito como é que nós vamos garantir o monitoramento, a fiscalização e a qualidade e as medidas ambientais para esse empreendimento, né? Que elas realmente sejam, e como é que a gente pode contar que os impactos relacionados aí com a ocupação irregular que já estão ocorrendo serão contornados diante da omissão atual do poder público municipal e estadual frente a essas invasões de ocupação irregular. Você tem noção que nós podemos evitar no plano estratégico do início algo que subordinado a interesses outros que não de logística, mas sim para a sócia eleitoral, etc. Eu, quando me reuni com algo em torno de 16 bispos aqui na catedral, eles me faziam exatamente essa pergunta. E outros, inclusive em audiência pública, eu repetida várias vezes, a salientar como um empreendimento de longo prazo vai ter a garantia de financiamento, além de financiamento da logística, das questões relacionadas à mitigação, compensação, fiscalização, para que esses controles
sejam observados. Em primeiro lugar, pelo processo. Nós já estamos realizando um processo que você bem aqui examinou. Nós estamos tendo um número de audiências que é conquista da comunidade, conquista do Ministério Público e a conquista dos empreendedores, é ter a compreensão do que isso é necessário. Além disso, as reuniões que a gente fez. Mas observa, de lá para cá nós mudamos. Com essa preocupação que você fez. A partir da nova lei relacionada aos terminais portuários no Brasil, se realizou diferente do que aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra você teve toda a privatização dos terminais públicos e para terminais privados, criando inclusive conflitos entre usuários e operadores. O que veio com essa nova lei? Manter o nível de operações públicas por arrendamento, por concessão ou mesmo por operação direta, mas ofertar serviços e empreendimentos através dos terminais privativos. E é isso que nós mudamos. Sem descartar a possibilidade de lá na frente pensar num ponto público organizado, de um serviço que possa ser complementar a algum detentor de carga, ou algum fornecimento de carga, algum trabalho nesse sentido que possa ser prejudicado, nós estamos trazendo, além do terminal de uso privativo da Babim, que o outro terminal seja feita uma seleção para detentores de carga, para que eles, com o investimento e a agilidade deles, possam ter investimentos mais ágeis para a capacidade relacionada à continuidade do investimento de infraestrutura, bem como a capacidade que a gente verifica em alguns investimentos para fiscalização, monitoramento e também a atividade relacionada à compensação. Essa é a grande mudança institucional que nós estamos propondo de lá para cá. Se vamos ter uma relação de serviço público, esses terminais não serão serviços, eles serão alavancados por detentores que no plano de negócio suportam, e por isso a longevidade, e por isso o conceito de sustentabilidade econômica, que vai atrair os conceitos que você acha corretamente aqui impõe. Vamos ter exame ágil e investimento de CAPEX. Quando se fala em CAPEX, se fala em investimento também para a área de compensação e de mitigação ambiental. Isso a doutora Aline tem nos provocado. Inclusive, a gente tem que conversar sobre tanto, porque nós vamos fazer um processo de seleção de novos detentores de carga para a área de 7 pesos. Isso é para 25 anos. Já tem alguns interessados, temos que estimular. Outros, como a Babim, estão num processo mais maduro. A Babim é um processo de uma portaria de lá. Então, eu acho que nós encontramos um caminho para retirar o risco, como você começou, e é um risco importante, da descontinuidade administrativa frente ao Estado que tem esses problemas. Os outros aspectos que você levanta, do ponto de vista da omissão e do ponto de vista da estrutura fundiária, eu quero te dizer assim, o movimento social do qual eu venho, olha para os investimentos desse grande montante para fazer, e não é nada ilegítimo, para fazer pressão, para fazer busca de políticas públicas e busca de interesse na redistribuição de renda. Assim foi o MLT quando foi para a aposentadoria. Assim é os trabalhadores fundiários, eu vou finalizar, em relação à ponta da tulha, que nós fizemos a reintegração de posse, mas ao mesmo tempo estamos criando os trabalhos de compensação para Minha Casa Minha Vida. Estamos em diálogo com o MLT, com o movimento do Sem Casa, que estão diariamente discutindo conosco. Temos conflitos, mas vamos tentar recuperar essa que você chama de inércia, nós achamos que é uma postulação do movimento mundial com a atividade que nós vamos tentar buscar para a compensação. José Adolfo quer uma anotação? 2 minutos. Primeiro, Sérgio, eu acho assim, que para esse debate realmente ser frutífero, a gente deveria ter direitos iguais de tempo entre debatedor e debatedores. Direitos iguais. Pode definir melhor do seu ponto de vista. Mas eu queria dirigir ao doutor Ribeiro. Eu queria saber se na hora que ele propôs a parceria com o poder público para conseguir a licença desse empreendimento através da utilidade pública, se ele sabia que na conta dele estava ser responsável por vários
das responsabilidades que esse entorno, que ele vai ter que arcar ao longo da vida do empreendimento dele. Essa é uma pergunta. Outra, eu queria só um comentário, para Pablo, eu queria relativizar aquela questão da área de influência, da área diretamente afetada na questão dos impactos físicos. Eu vivo em Serra Grande, a 25 quilômetros do Porto, né? E eu posso dizer que a gente já está sofrendo impactos relacionados a isso, né? Nós temos já pressão, né, no entorno do Parque do Conduru, muitas áreas evadidas, pressão de populações já na vila de Serra Grande. E assim, eu associo que pode haver já uma coisa com essa expectativa do empreendimento. Então eu vejo assim, que isso tudo são coisas que a gente tem que observar. E uma outra coisa que eu queria também, acho que era muito importante, como é que eu posso confiar que todos aqueles programas vão ser bem conduzidos se eu não estou conseguindo acompanhar muito de perto, que é o monitoramento da pesca, e sinceramente eu acho que ele não está sendo bem feito, né? Eu não vou ter tempo de defender essa tese, mas eu só queria que vocês prestassem atenção nesses detalhes. Mas na verdade a questão é essa. Eu realmente torço para que, se esse empreendimento for implantado, tudo isso que foi mostrado aqui hoje, a gente consiga chegar. Muito obrigado. Obrigado, então. Bom, eu agradeço muito a sua posição bastante sensata, né, sobre o assunto, mas eu queria só fazer um comentário, né? A Constituição do Brasil, a Constituição diz o seguinte: todo o poder emana do povo. Então, é um poder constituído Eu vi todo mundo. de forma que eu não entendo bem, né, porque esse questionamento com relação ao poder público. Eu acho que é uma escolha natural, até porque a atividade portuária é uma atividade regulada, né, pelo poder público, e não vejo realmente nenhum problema com relação a esse ponto. Nós confiamos nos nossos governantes que foram eleitos por nós mesmos, não é isso? E pretendemos continuar essa linha de operação. Acho que as coisas têm caminhado bem e realmente não tenho ainda nenhum motivo de preocupação. Obrigado. O Pablo, Só um concluir de não voltando à questão das áreas de influência, os exemplos que Adolfo citou aqui são exemplos de pressões socioeconômicas. E a área de influência socioeconômica, ela abrange realmente uma dimensão muito maior que a área de influência de bem físico. Ela pega como municípios de influência direta Itabuna, Ilhéus e Uruçu, e os demais municípios como área de influência indireta. Então, eu continuo achando, me sentindo extremamente confortável com a definição de área de influência que a gente colocou. eu quero dar um esclarecimento antes de passar aqui adiante ao José Adolfo, da questão do tempo. Como nós temos especialistas em diversas áreas, é importante, quando a pergunta aborda diversas áreas, que todos possam responder, cada um no seu nível de conhecimento, porque isso enriquece toda a plateia, não só a pessoa que perguntou. Ele teve 5 minutos, vamos ter cuidado, claro, para que ninguém exceda além da conta ou divague do tema ou do propósito da pergunta, que é importante ter o foco na pergunta. E quanto à fiscalização e monitoramento, o IBAMA vai fazer neste processo, nesse empreendimento, o que faz em todos os outros do Brasil inteiro, que é a sua equipe de licenciamento ambiental monitorar a licença, que tem prazos para apresentação de relatórios, de programas, e inclusive após a emissão de uma etapa, quando eu mostrei na apresentação do IBAMA, da LP para LI, da LI para LO, tudo é checado, inclusive com novas vistorias e dados. Então nós não podemos trabalhar diferentemente disso, como fazemos em todos os empreendimentos. Vamos passar agora ao próximo, Anderson Guzmão, e também pedir que já se aproxime Jorval Pereira. 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Anderson Guzmão, estou a diretor
do Sintepab, Sindicato dos Trabalhadores, esses que vão alavancar esse empreendimento. Creio eu, penso mais, nós não podemos ficar nesse mais debate. Temos sim, a preocupação do meio ambiente é louvável, mas temos que pensar também no desenvolvimento social, cautela, e dizer que esses ambientalistas, é louvável esse cuidado que ele está tendo com o nosso ambiente, mas eu não vejo o cuidado que tem do nosso manguezais, eu não vejo o cuidado que tem do Rio Cachoeiro. O empreendimento lá em Maragogi foi, lá hoje tem 7.000 trabalhadores. O estaleiro do Paraguaçu está lá. O ambientalista existe. Eu fui lá em ONGs, tive o prazer de visitar. Lá tem ONGs sérias, com plantio de manguezais. Isso sim é responsabilidade social, e não esses que vêm aqui por interesse de um e de outro. E dizer que os trabalhadores é a favor do Porto Sul. Fico triste porque falta aqui na mesa, penso eu, o governo municipal, já que o empreendimento dela feito aqui, faltou um olhar especial para o município. Eu acho que ele não está tendo essa visão para nós, certo? Outra pergunta fiz sobre os pequenos agricultores. Sentamos em mesa com o governo, com os pequenos agricultores, pela mudança do parâmetro da apropriação. Se está do jeito que eles pediram no ABMT, se continua ou continua em outro parâmetro. E quero terminar minha fala, desculpe, sabemos que nas últimas audiências tivemos um grande amigo, com certeza, estou um pouco até emocionado, que com certeza nessas audiências está fazendo falta. Mas é o propósito de Deus, foi esse, na vida do companheiro Wagner. Quero poder receber também esse grande guerreiro. Infelizmente perdeu a vida com 32 anos, novo, mas pensamentos altíssimos. Obrigado. Deus abençoe a Deus. Alguma resposta, algum comentário? Ele perguntou sobre questões relacionadas à apropriação, se estão sendo levadas em considerações normas técnicas para esse fim. Nós começamos um trabalho com uma tabela DERPA, reconhecemos que aquela tabela é insuficiente para indenizar justamente, já estamos com uma avaliação nova, é possível que ainda não tenha agraciado todos os interesses dentro da tabela, nós já reconhecemos o valor do mercado, um conhecimento de nula propriedade, com cacau, de nula propriedade, sem cacau, estamos fazendo uma equalização nesse sentido e incorporando outras culturas. Se ainda não chegou no tempo, nem como as benfeitorias. Nós estamos conversando com os donos de terra, a distância ainda é razoável, mas nós estamos conversando com eles para que a gente possa ter. Em relação aos pequenos, é o mesmo parâmetro, nós saímos da indenização relacionada ao terra, já estamos com um grupo que já forneceu laudos e estamos conversando não diretamente com o pequeno, junto com as suas representações de classe e ofertando para eles áreas para reassentamento. Obrigado. Só também esclarecendo ao Anderson que quanto à presença aqui nessa mesa do governo municipal, ela não cabe porque esse é o momento de perguntas para a equipe que elaborou a RIMA. O objetivo é esse. Na mesa anterior, o prefeito estava presente para fazer a saudação dele de boas-vindas a todos. Vou passar agora a Joval Pereira e o último desse bloco, Ismael Abed. Por favor, se aproximem. Está aí no plenário Joval Pereira.
Não se encontra. O Ismael Abed, 3 minutos. Boa noite. Meu nome é Ismael Abed, faço parte da ONG Ação Ilhéus. Eu passei aqui para dizer que o verdadeiro culpado por esse projeto bizarro, criminoso e insustentável que ameaça Ilhéus e a região, por incrível que pareça, não é a Bamin. A dona da Bamin chama-se ENRC, é uma empresa do Cazaquistão, acusada e investigada pelos mais variados atos ilícitos que teria cometido na Europa e na África. Tem sérias denúncias recaindo sobre ela, como suborno e corrupção. O governo da Bahia recebeu de braços abertos essa empresa. A Bamin está na dela, veio aqui para ganhar dinheiro, oferir lucros, e para isso vai atropelar e destruir quem ou quem estiver pela sua frente. Não se iludam, eles não estão nem um pouco preocupados comigo, com você, com o meio ambiente, ou com problemas sociais. Ou com os problemas sociais que este projeto já está causando. As invasões de propriedades particulares no litoral norte de Ilhéus já começaram e não se viu preocupação nenhuma por parte da Bamin ou do governo do estado da Bahia. E esse descaso será assim sempre. Não se iludam. Concluindo, o verdadeiro culpado de estarmos aqui hoje chama-se IBAMA, que deveria ter rechaçado a ideia desse projeto absurdo desde a sua concepção. Um instituto que foi criado para defender o meio ambiente e não para destruí-lo. Só poderia mesmo ter assinado a licença prévia. Só poderia mesmo ter assinado a licença prévia com 40 condicionantes para inglês ver num país como o Brasil, onde figuras esdrúxulas como os irmãos Vieira e a senhora Rosemary Noronha têm livre trânsito e acesso nos corredores vermelhos do poder, negociando pelo caminho suas licenças ambientais sujas. Muito obrigado. Antes de passar ao próximo bloco, silêncio, por favor. Eu quero informar ao Ismael Abad que os analistas ambientais do IBAMA, eles trabalham estritamente dentro da legislação brasileira aprovada, como eu mostrei na apresentação, pelo Congresso Nacional e por resoluções do CONAMA. E estão todos à disposição para explicar os critérios que levaram eles a assinar os seus pareceres técnicos. Nós vamos passar aqui a palavra para a doutora Aline, a promotora de justiça, que pediu para fazer uma pequena intervenção. Por favor, doutora Aline. E em seguida vamos passar para mais um bloco de perguntas escritas. Por favor, doutora Aline. Eu vou ser rápida, gente. Eu estou quebrando o protocolo, não tinha nem escrito, mas são algumas considerações que eu acho que até quem é favorável ao aborto tem interesse. A gente percebe que o IBAMA realmente é um órgão ambiental, o próprio nome diz isso, né? E o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos tramita por eles. E o senhor sabe também que nós temos a resolução CONAMA 01, que estabelece a metodologia dos licenciamentos ambientais. E aí essa mesma resolução CONAMA, ela estabelece que você tem que fazer um diagnóstico e um prognóstico nos 3 meios, o biótico, o abiótico e o antrópico. E aí você coloca, então, muitas pessoas já me escutaram, inclusive, falar isso. Mas eu quero considerar e repetir isso justamente pela presença aqui do IBAMA, que não esteve comigo nos episódios. E nós verificamos que, então, nós temos uma preocupação